O segundo trimestre de 2018 foi marcado pela falta de chuvas. Isso não foi bom para algumas culturas por causa do estágio de desenvolvimento das lavouras. Isso fez a produção de grãos, mesmo com área maior de cultivo, apresentar produtividade menor, principalmente por causa do milho safrinha, como já vimos aqui no programa. No estado de São Paulo não é diferente. Por aqui, além do milho, a cana também teve problemas. Segundo o Instituto de Economia Agrícola, a área plantada diminuiu 1,2%. A produção foi menor 1,75% e a produtividade caiu 2,7%. As regionais mais importantes no cultivo da cana apresentam queda na produção, como é o caso de Barretos, Jaboticabal, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araraquara e Orlândia. E sobre estes dados divulgados pelo Instituto de Economia Agrícola, eu converso a partir de agora com Celso Albano, que é gestor da Orplana, que trabalha com várias associações de produtores de cana aqui do estado de São Paulo. Celso, por que essa queda na produção e também da área? Gustavo, a queda de produção já era prevista em relação a alguns fatores. Primeiro, o financeiro, né? Então a gente já tem aí 2 anos acumulados de déficit na atividade em relação a finanças disponíveis do produtor e das próprias indústrias, menos investimento em canavial, menor capacidade de investimento, uma taxa de reforma menor, então eu tenho canaviais mais envelhecidos, consequentemente a produção caiu. Segundo, na queda de produção, a gente tem também esse déficit hídrico, falta de água no período principal do enchimento da cana em relação a peso e concentração de açúcar, né? Então a gente já previa essa perda e eu acredito que pode ainda aumentar um pouco mais. Com relação à parte de produtividade, também tem a ver um pouco, né, com tudo isso, né? Essa falta um pouco de reforma de canaviais que acontece já há algum tempo. Cana na região Centro-Sul nos últimos 10 anos já perdeu 18%. Acho que é um conjunto de fatores que envolve as mudanças climáticas, capacidade de investimento na atividade tanto do produtor de cana como do próprio setor industrial. Isso vem se agravando cada vez mais, o setor extremamente endividado, do lado das indústrias, o produtor também com dívidas acumuladas e uma defasagem em relação ao preço da matéria-prima que ele recebe em mais de 15%. Isso traduz aí uma equação difícil de fechar, né? Além disso, a gente tem os impactos principais da mudança climática, né? Dessa safra, né, que está se desenrolando, a gente tem também a questão de ciclo rápido, né, que tem a ver com um pouco com tudo isso que a gente conversou até agora. O que está acontecendo é o seguinte, a intenção das indústrias cada vez mais é antecipar a safra e, ao mesmo tempo, perdurá-la até o período em que é viável fazer colheita. Então, novembro, dezembro, tem algumas que chegam até a adentrar em regiões mais secas, com alternativas, por exemplo, cana-energia e antecipar a safra com outras culturas, sorgo, sacarina, assim por diante. Mas no que diz respeito à cana, quando percebe-se do lado da logística operacional da indústria que vai faltar cana, tem que ser feito um calendário de antecipação, porque todo dia tem um calendário de entrega de cana na indústria. Se percebe que vai faltar, antecipe-se canavial. Primeiro, para você não ter uma indústria ociosa abastecendo a cana, e segundo, porque se eu perduro demais, se eu estendo demais a colheita e colho a cana em novembro ou dezembro, essa cana vai afetar o ciclo do ano que vem. Ela vai ficar cada vez mais tardia. Diante dessa baixa remuneração que está tendo neste ciclo, dessa margem muito apertada, né, e diante de todos esses problemas que você comentou, como já pensar já no ciclo 19 e 20? Com muita cautela, preocupação e planejamento financeiro. Acho que tentar buscar uma maior taxa de reforma antes que o canavial acabe chegando num ponto que já está de atividade em muitas situações antieconômica, mas essa curva pode agravar. Então a taxa de reforma é o que perdura a vida do canavial. A ideia é sempre estar próximo de 14%. Muito obrigado. Eu conversei com o Celso Albano, ele é gestor da Orplana, que trabalha com várias associações de produtores de cana aqui no estado de São Paulo. O assunto foram estes dados divulgados em relação à safra de cana aqui no estado de São Paulo. Gustavo Batista, de Ribeirão Preto.